Você já se sentiu desprezado por alguém? Trocado? Quando isso acontece da parte de alguém que você já esperava um comportamento ruim ou duvidoso, você não liga muito. Não é assim? É ou não é? Você estava esperando. Não tem gente que, pelo comportamento dela, você já espera o pior? Sim ou não? Agora, quando vem de uma pessoa que, no mínimo, tinha que ser grata, quando o desprezo vem de alguém que você não estava esperando, então não é só o desprezo, é a decepção. É uma mistura de vários sentimentos ruins, sim ou não? Agora imagina como é que Deus se sentiu quando o povo deu as costas para ele. A Bíblia diz, você já leu, quando a gente pega o Êxodo, quando Deus ele aparece para Moisés e ele fere o Egito com 10 pragas. Meu Deus, a água virou sangue. Sabe lá o que é isso? A Bíblia diz que haviam trevas tão espessas que dava para sentir. Você está sentindo a luz? A gente sente. Você imagina como é que estavam essas trevas? Dava para tocar, dava para sentir. Só que isso só acontecia com os egípcios. Com os hebreus não acontecia. Eles estavam protegidos. O povo viu isso. O povo via no palácio de Faraó, via na sociedade egípcia as pragas vindo, mas nas aldeias dos hebreus, na vila dos hebreus, tinha proteção. Meu Deus, eles se sentiam privilegiados. E aí quando saíram, o Faraó veio atrás, e o maior de todos os milagres até aquele momento. Qual? Se tem uma coisa que eu queria ter visto é o Mar Vermelho abrir. Já pensou? O que sustentou aquela coluna de água de um lado e outro? Poder de Deus. E segurou até o último hebreu passar. Quando o último hebreu passou, fechou e acabou com o Faraó. Acabou com os cavaleiros de Faraó. Meu Deus, que coisa extraordinária. Aí Moisés vai e Deus o chama para ir ao Monte Sinai, para que ele subisse ao topo do Sinai e recebesse os mandamentos. Preste atenção. Agora tinha que transformar milhões de escravos em uma nação poderosa. E é fácil. Você imagina, durante mais de 400 anos, aquele povo viveu escravizado. Não tinham bons costumes mais. Era um amontoado de gente que tinha que se tornar uma nação. Então, durante 40 dias, Deus foi dando para Moisés a orientação. Ó, o povo vai ter que agir assim, vai ter que agir assado. Foi dando a direção. 40 dias. Quantos dias? 40. Aí, alguém começa a conversar com outro alguém. Moisés está demorando. Ó, já faz 40 dias. Será que ele morreu? Eles esqueceram tudo que eles viram e começaram a duvidar e chegaram para Arão e falaram assim: Arão, faz um Deus para nós. Nós precisamos de um Deus, porque Moisés não volta mais. O que Arão fez? O que ele tinha que ter feito? Arão tinha que ter olhado para quem estava duvidando e falado o quê? Tá amarrado, que não tinha o tá amarrado. Mas ele tinha que ter falado, tá amarrado, tá repreendido. Vocês estão com a cabeça onde? A gente acabou de sair do Egito. Pessoal, o Egito era a potência da época, potência mundial da época. Era a nação mais desenvolvida da época. Olha o que Deus fez. Deus humilhou Faraó, humilhou o Egito. E agora o povo queria um outro Deus. Arão fala assim: me dá o ouro de vocês, porque nós vamos preparar um bezerro. Ouro. Quem tem aliança de ouro?
Você tem aliança de ouro ou tem uma peça de ouro? Quem tem? Foi barato? Hã? Ouro representa, é o minério, o metal mais caro do mundo. Só sobe. O valor do ouro só sobe, só aumenta. Representava a vida deles. Não puderam esperar 40 dias. Um povo que esperou 400 anos. Não conseguiu esperar 40 dias. Deus falou assim: Moisés, vai lá. Desce lá, a coisa desandou. Esse povo é de dura serviço. Ô povo cabeçudo, vai lá. Aí a gente fala assim: poxa, bispo, tá amarrado, né? Povo doido, povo maluco. Mas hoje em dia as pessoas fazem a mesma coisa. Entenda, bezerro de ouro não é necessariamente uma peça de ouro. O bezerro de ouro para muita gente é o marido, é a esposa. Repete comigo. Bezerro de ouro é qualquer coisa e qualquer pessoa que tome o lugar de Deus. Ponto. Se eu escolho o pecado mais do que a Deus, aquele pecado é o quê? É um bezerro de ouro. Eu levantei para mim. Se eu escolho a mágoa mais do que a Deus, aquela mágoa é o quê? É um bezerro de ouro. E olha o que Deus fala em Jeremias. Olha que coisa forte. Jeremias 2, versículo 11. Leia alto. 2:11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Aqui Deus está falando para o povo. É uma pergunta. Tem alguma nação que trocou o seu Deus, mesmo que não são deuses? Tem gente que ela está apegada ao que é errado, ao que faz mal, e ela não abandona aquilo. É isso que ele está falando, que Deus está falando. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Tem gente que está trocando. Ela troca a glória de Deus, ela troca o Espírito Santo, ela troca a vida dela com Deus por aquilo que não é de nenhum proveito, por besteira, por bobagem. Você vê que tem gente que qualquer coisinha que acontece, ou até coisona, não precisa ser só coisinha não, às vezes é um problema sério, e ela se afasta de Deus. Qualquer coisa que acontece, vem um pensamento. Eu atendi uma moça que disse isso, problema no casamento. Ela falou assim: bispo, tem hora que eu não tenho nem mais vontade de vir para a igreja. Porque o meu marido, né? Quer dizer, a vontade de vir para a igreja é só por causa do marido. Eu não tenho que vir na igreja só por causa de problema, não. Porque se o que te une a Deus são problemas, você só consegue orar quando você tem problema. Então, você está com problema. A tua vida espiritual é um problema. O que me une a Deus não pode ser problema, não. Eu tenho que orar por prazer de estar na presença dEle. Amém? Amém? Eu tenho que orar por prazer de estar na presença do Pai. Não tem gente que a gente tem prazer de conversar? Tem ou não tem? Agora tem gente que quando abre a boca, não é? Você não gosta de estar na presença de algumas pessoas. Não tem gente fofoqueira, não tem gente que é ácida, que é tóxica. Você gosta de estar na presença dela? Poxa, estar na presença de Deus é glorioso. E tem gente que troca a presença de Deus por causa do celular. Hoje os celulares têm aqueles contadores de quantos minutos você fica em cada aplicativo. Sim ou não? Tem gente que vai lá, vê os aplicativos, o tempo que ela fica nas redes sociais. Ela mesma fica com vergonha quando olha.
Porque você diz, eu vou ver só uma coisinha, e daqui a pouco vira outra. Daqui a pouco você passou horas ali, e quando você vai orar, é 2 minutinhos de oração, deitado na cama, coberto, já quase dormindo. Sim ou não? Pai nosso, seja no teu reino, seja feita a tua vontade na terra como Amém, amém, amém. Quer dizer, não é oração. Não é oração. É aquela coisa, né? Eu tenho que orar. Mas quando você está com um problema, você não ora deitado na cama. Quando você está com um problema, você dobra o seu joelho. Você manda mensagem para um monte de gente. Ora por mim aí. É ou não é? Fala a verdade. Não, não é assim? Eu não estou falando isso te condenando, te julgando, não. Eu quero que você tenha consciência de como Deus se sente quando Ele é trocado. Ele diz assim, versículo 12. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez o quê? 2 maldades. O meu povo, o povo que eu amo, o povo que diz que me ama, o meu povo, o povo que eu assumi e que eles me assumiram. Eles fizeram o quê? 2 maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. E se não bastasse ter deixado, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Quer dizer, além de abandonar Deus, ocuparam o lugar de Deus com um bezerro de ouro. Ocuparam o lugar de Deus com uma água suja. Eu tenho ali uma fonte de água fresquinha, límpida, pura, mas eu vou lá beber no esgoto. É isso que ele está falando. Meu povo fez 2 maldades. Jesus, ele disse assim, buscai, pois, completa, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão? O que as pessoas fazem hoje? Elas fazem o contrário. O que elas buscam primeiro? As demais coisas. E se dá tempo, então vamos buscar a presença de Deus. Mas, bispo, eu estou firme na igreja. Aí, deixa eu descer. Que aí a pessoa vai dizer o seguinte, mas bispo, eu estou firme na igreja, eu estou aqui, bispo. Veja, no versículo está escrito, meu povo. O que nós somos? Povo de Deus. Mas mesmo sendo povo de Deus, eles trocaram a Deus. Seja sincero, por favor, vou fazer uma pergunta, não precisa me responder, mas eu quero que você seja sincero com você. Você tem orado como você deveria orar? Não responda. Não responda. Sincero, dentro de você, eu quero que você pense. Você tem orado como você deveria orar? Sabe? Orado mesmo, dobrar os seus joelhos, esquecer e falar com Deus, meu Pai, eu te amo, eu preciso do Senhor, eu te agradeço por tanta coisa que o Senhor fez. Orar não é só dobrar os joelhos e orar, é andar em espírito, é estar conectado com Deus, é não deixar nada atrapalhar a conexão entre você e quem? E Deus. Você tem feito isso como você deveria fazer? Não me responda. Eu quero que você pense. Quem aqui já colocou bombril na antena de TV? Quando começa a rir, já sei que já fez já. Já colocou? Já? Por que a gente colocava o bombril na antena de TV? Para melhorar a imagem. Mas você sabe por quê que o bombril melhorava a imagem? Porque ele aumentava a receptividade do que estava sendo transmitido. Ele fazia com que a conexão ficasse mais forte. Então era um artifício que a gente usava. Às vezes